Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. A nossa palestra de hoje é com a pianista Ingrid Barankowski. E a palestra é sobre Almeida Prado, múltiplo pianismo de Almeida Prado. A pianista Ingrid Barankowski tem se destacado nos últimos anos como intérprete de música contemporânea e de música brasileira. Foi responsável pela estreia mundial de cerca de 40 obras, sendo várias dedicadas a ela por compositores como Almeida Prado, Ricardo Takuchian e Roberto Victório. Já atuou como solista com a Sinfonia Cultura, a Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais e a Orquestra de Câmara de Curitiba, dentre outras. Como camerista, já dividiu o palco com músicos como as sopranos Marília Vargas e Doriana Mendes e a violinista Constança Prado. Suas inúmeras apresentações solo incluem recitais em diversas capitais brasileiras e também em países como Alemanha, Estados Unidos, Áustria e Itália. Dentre os festivais em que já atuou como docente ou concertista estão o Festival Internacional de Música de Campina Grande, o Festival Virtuose, Encontro Internacional de Piano Contemporâneo e as Bienais de Música Brasileira Contemporânea. Suas áreas de ensino e de pesquisa abrangem performance, pedagogia do piano, história e análise de música e estética da música contemporânea. Ingrid Barankowski tem doutorado em piano pela Universidade do Arizona, com concentração secundária em teoria da música, e estágios de pós-doutorado na Universidade de Southampton, na Inglaterra. Ingrid, é um grande prazer tê-la aqui. Muito bem-vinda. Boa tarde a todos, boa tarde, Thaís. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, né, de estar nesse evento. Parabenizo vocês por continuarem a fazer esses eventos, por isso que a gente continua a produzir. Muito obrigada. Então, eu vou começar aqui a compartilhar os meus slides com vocês. O título da minha fala, O Múltiplo Pianismo de Almeida Prado. Para escolher o título da minha fala, eu me inspirei numa frase do próprio compositor, que eu vou fazer uma citação aqui, abre aspas. Como compositor, sempre percorri gestos sonoros múltiplos. Isso eu encontrei num texto dele, num material de inscrição para um edital da Bolsa Vita de Artes de 2000. A produção pianística, não só pianística, né, mas a produção pianística de Almeida Prado é imensa. No catálogo, na segunda edição do catálogo da ABM de 2018, nós temos uma listagem de 350 peças para piano solo. Para vocês terem uma ideia, Villa-Lobos escreveu pouco mais de 100 peças para piano solo. Francisco Mignoni, que é um dos nossos mais prolíficos compositores, escreveu cerca de 160. Então, 350 é provavelmente uma produção pianística nunca antes vista, né, na música brasileira. As obras que a gente mais conhece, que tem mais gravações, etc., são as Cartas Celestes, né, que são uma série de 18, destas 15 são para piano, e mesmo assim nem todas são tão conhecidas. Mas se a gente considerar 15 obras em 350, isso é apenas 5%, uma conta numérica simples, né? 15 para 350. Então, é um universo muito vasto ainda para ser explorado, e um universo muito variado. Uma das coisas que mais me fascina nisso é que, embora seja tão variado e tão múltiplo, né, usando a palavra do compositor, ao mesmo tempo tem muita coesão, muita coerência. Então, são ideias aparentemente antagônicas, mas que são combinadas de uma maneira genial por Almeida Prado. Então, ideias opostas, combinadas, permeiam a ideia dele de diversas maneiras. Eu vou falar hoje sobre rigor e fantasia, micro e macroestruturas, metáforas sonoras,
transformação e combinação de ideias e conceitos. Para isso, vocês vão assistir alguns vídeos curtos, alguns áudios, e também vou usar algumas citações das cartas de Almeida Prado para Nadia Boulanger, um material que eu estou editando atualmente. Ele estudou durante 4 anos, de 69 até 73, com Messiaen e Nadia Boulanger, em Paris, 2 grandes nomes, 2 ícones da música do século XX. Sobre essa primeira ideia, rigor e fantasia. Na verdade, isso vem diretamente do ensino de Boulanger. Ela preconizava uma formação muito sólida, estruturas muito bem planejadas, estudo de contraponto, harmonia, mas ela dizia que isto não servia para nada se o compositor não tivesse uma rica fantasia composicional. E isto Almeida Prado tem de sobra, não é? Eu vou usar aqui um trechinho de uma carta que ele escreveu para ela em 15 de janeiro de 1974, ele já estava de volta ao Brasil, ele escreveu esta carta em Curitiba. Estou compondo uma obra ex itinere para piano, violoncelo, viola e violino. É uma viagem através de paisagens serenas, agressivas, interiores, o homem peregrino, solitário, à procura de seu objetivo, o lugar tão buscado. Amigo peregrino, deixe-se levar pelo vento, os caminhos são de fogo, te esqueça de si mesmo, invente a sua viagem. E alguns dias depois ele escreve: acabei de compor hoje minha obra ex itinere. Eu usei a seguinte forma. Eu coloquei aqui na imagem, na própria letra dele, o que ele escreve na carta, né? Todo o esquema estrutural da obra. Então, isso nessas cartas é muito comum. Era comum, né? Ele e outros alunos continuarem enviando obras para ela apreciar, e ele sempre coloca assim: a ideia poética da obra e, em paralelo, a estrutura. Então, a gente vê que isso realmente estava na maneira dele compor. Também muito comum que isso apareça nas próprias partituras, né? Por exemplo, na Carta Celestes número 1, na edição da Tonos, antes de começar propriamente a música, vem o catálogo de 24 acordes, que vai ser a estrutura de toda a obra. E também uma imagem belíssima, né? Como a inspiração dessas cartas celestes, ele adorava colocar desenhos e imagens nas partituras dele, a maioria são dele mesmo, né? Ele pintava muito bem. Então, essas 2 coisas também a gente pode perceber nas partituras dele. Bem, a fantasia composicional dele se reflete em metáforas sonoras muito variadas. Eu vou colocar aqui um outro trechinho de uma carta que ele escreveu para Nadia em Zurique, em 1974. Acabei de ver os vitrais de Chagall na igreja Fraumünster. Que maravilha! É uma emoção as vibrações das cores. Ele chegou num tal grau de espiritualidade, tão profundo, quase intocável. Ele é o Stravinsky das cores. Sua concepção é tão rítmica, tão musical, como acordes imensos, músicas, cores verticais, algo como grandes árvores. Os trechos das cartas, as cartas são em francês, são na minha tradução, né, em português. Então, que a gente percebe realmente essa conexão visual e sonoro. Para ele era uma metáfora muito, muito natural. A gente vai ouvir, eu trouxe para vocês um episódio de uma obra chamada Cores, Construções e Texturas, Sonora Arquitetura, uma obra imensa de 20 episódios. A gente vai ouvir só um deles, que se chama Mármore. Então, aqui a gente tem, aqui eu coloquei a partitura do início da obra, vocês veem que ela começa na mão esquerda com uma linha
ascendente, bem acentuada, pontuada. Esse pontuado reflete a majestade, né, do mármore, e esses veios, essas linhas que sobem e descem pelo teclado. O mármore, volta e meia, também tem manchas, então vão ter clusters, acordes dissonantes. E acho muito interessante que aqui do lado direito da tela vocês veem, aqui no compasso 5x4, uma longa sequência de acordes que sobe o teclado, e a mão direita com esses pontuados, né, descendo lá para o grave, e a metáfora é tal que vai refletir no próprio cruzamento dos braços do pianista, né, representando estes veios do mármore. Então, vou pedir para o Max, por favor, para transmitir o vídeo número 1. Bem, sobre micro e macroestruturas, uma das ideias que Nadia Boulanger insistia muito com os seus alunos era o que ela chamava de la grande ligne, ou a grande linha, que era esta continuidade de um pensamento musical através de uma obra com coerência e equilíbrio. Isso a gente também percebe na música de Almeida Prado. Uma outra ideia que ela insistia muito é que isso tudo que se faz deve ser feito com foco, com entusiasmo, com atenção, com muito capricho. Fosse uma grande obra, fosse uma miniatura, ou até mesmo uma atividade do nosso cotidiano. Então, eu vejo em Almeida Prado a mesma sofisticação em grandes obras e em pequenas miniaturas, né? E também um equilíbrio entre o detalhe e a construção do todo. Então, Carta Celeste tem vários episódios, cada um é um episódio muito bem estruturado em si, fazendo parte de uma obra maior. E ainda as Cartas Celestes, as 18, também tem uma estrutura em si. 1 a 6 são aquela série de acordes transpostos, depois 7 a 12 e 13 a 18. Então, microestruturas e macroestruturas. Pensando nisso, eu vou mostrar para vocês exemplos comparando, ou né, fazendo uma alusão de peças miniaturas das cenas infantis com obras maiores. Bem, faz parte da sua fantasia composicional a exploração das ressonâncias do piano, né? Como várias pesquisas já têm analisado isso. Na partitura das Cartas Celestes 1, da edição da Tonos, tem um texto dele mesmo, né, onde ele diz: preferi compor para piano por ser este o instrumento mais adequado para as passagens vertiginosamente rápidas, as passagens percutivas e a imensa possibilidade de uma grandiosa ressonância. Então, ele tinha esse fascínio, né, pelas possibilidades sonoras do instrumento. A gente vai ouvir uma peça das cenas infantis, que é Os Peixinhos no Aquário,
Então, aqui tem o início da peça, onde vocês veem, então, ele é um longo pedal, né? É um pedal só na peça toda. Tem esse ostinato da mão esquerda, que representa da ideia do movimento circular dos peixes na água, e a mão direita passeia por diversos registros do teclado, do mais agudo ao mais grave, dando essa ideia de profundidade. Então, peço para o Max para passar para vocês o áudio número 1, por favor. E o outro exemplo é o primeiro episódio das Cartas Celestes 18, que chama-se Galáxia do Redemoinho. Então, um exemplo onde ele também, com a mesma sofisticação, né, explora essa questão da ressonância do piano. Também a gente vai ter repetição de ostinatos, referindo-se aqui ao movimento circular da galáxia, e um movimento dos extremos para o centro do teclado, representando esse redemoinho. Então, vou pedir, por favor, o vídeo número 2. Então, a música de Ameda Prada é permeada por essas metáforas, né? Os temas mais comuns são temas da natureza e de um misticismo religioso. E essas duas coisas conectadas, porque para ele, que tinha essa atitude constante de contemplação pela natureza, como se a natureza fosse uma graça divina que nos é dada. Vou voltar aqui às citações, uma citação muito interessante aqui, que ele escreveu numa viagem a Caracas, em 1971. Nessa época, ele era aluno de Nadia e estava em Caracas para um festival. Abre aspas. Tive uma surpresa, um concerto maravilhoso que escutei da janela do meu quarto, de pequenos sapos, uma espécie tropical, que cantam suavemente uma polifonia por acumulação, por justaposição,
uma espécie de fita sonora estática, e o pôr do sol que inundava o céu com imensas manchas de sangue, algo inesquecível. Tentei anotar esta polifonia complexa. 4 maracas em pianíssimo, 5 violas com surdina, que tocam notas harmônicas, mas com valores irracionais superpostos. E um vibrafone que faz 3 notas, também pianíssimo, mas seco. Fecha aspas. Então, é muito interessante, né, que os sons mais simples da natureza evocavam nele já uma textura musical, já aliava com dinâmicas, com ritmos, com instrumentos, né? Já imaginava uma instrumentação disso. Vou dar alguns exemplos de sons da natureza na peça dele. Peço para o Max passar para vocês, por favor, o áudio 2, que é uma peça das cenas infantis também. O galinho canta de manhã bem cedinho. Ok, obrigada. E um episódio de uma obra maior é o segundo episódio de uma obra chamada Três Mosaicos Sonoros. Esse segundo episódio chama-se Aleluia da Harpa de Davi e do Leão de Judá, uma peça de inspiração místico-religiosa. Aqui, Leão de Judá se refere a Cristo. Vocês vão ouvir bem claramente, né, o rugido do leão, mas aqui também várias outras coisas, como alusões judaicas, né, com melodias monofônicas, modais, e também imitação do som da harpa. Então, por favor, o vídeo 3.
Bem, não só os sons da natureza vêm para a música de Almeida Prado, mas movimentos também se transformam em som. Então, aqui, por exemplo, nessa peça também das cenas infantis, o gatinho no telhado, até tem lá no final algo musical que eu relaciono a um miado de um gato, mas principalmente a peça transmite esses movimentos sorrateiros inesperados do gato, né? Aquele olhar, às vezes, um pouco parado, que você não sabe o que vem em seguida. Então, uma peça cheia de pausas e movimentos bruscos e inesperados, e aí, de repente, os gatinhos estão brigando no telhado e, de repente, eles começam a brincar. Então, uma peça também, uma miniatura, mas muito sofisticada. Então, eu pediria, por favor, o áudio 3. Numa peça maior, eu trouxe a terceira peça dos mosaicos sonoros, que chama-se Aleluia do Pavão no Templo do Salomão. Então, aqui também vai ter um som repetitivo que representa o grito estridente do pavão, que ele tem caracteristicamente, mas também esse movimento de abertura e fechamento muito exuberante, né, das penas coloridas do pavão. Então, são gestos ascendentes e descendentes amplos no teclado que vão representar sonoramente este movimento da natureza. Então, vou pedir, por favor, o vídeo 4.
transformação e combinação de ideias e conceitos. Na música de Almeida Prado, ideias, né, como a gente vem falando aqui desde o início, ideias opostas são justapostas, são colocadas junto. Isso vai desde a superposição de elementos de diferentes camadas sonoras, né, diferentes ideias numa mesma obra. Então, por exemplo, aqui no segundo episódio das Cartas Celestes 18, Constelação do Índio, a gente tem alternadamente, aqui ela começa com esses acordes, uma repetição de acordes dissonantes e estridentes em fortíssimo, e aí muda para uma outra atmosfera com melodias singelas, até simples, e essa alternância permanece durante todo o episódio. Eu, quando toco isso, eu penso, né, na pureza do índio, na alma tão pura, tão singela, inocente quase, né, e ingênua, e a força da floresta, da natureza brasileira, onde ele está inserido. Então, eu vou pedir o vídeo 5, que é o segundo episódio da Carta Celestes 18, Constelação do Índio. Por favor. Bem, nesta obra Cartas Celestes 18, com o subtítulo O Céu de Macunaíma, que a gente ouviu, né, o primeiro e o segundo, primeiro Galáxia do Remoinho e o segundo Constelação do Índio, Almeida Prado nos surpreende muito, porque as cartas celestes sempre foram, né, descritas como obras que exploram muito as ressonâncias do piano, e baseadas em elementos dos céus do Brasil, nas estrelas, constelações, etc. Quer dizer, fazendo alusões a elementos brasileiros de uma maneira indireta e metafórica. E aqui, de uma maneira muito mais direta, né, com elementos brasileiros, constelação do Índio, era toda tropical, tem a nebulosa da coruja, e no último movimento, que chama-se Constelação Batucada, a festa no céu, a brasilidade de Almeida Prado é combinada com a ressonância das cartas celestes, numa combinação muito interessante.
e essa obra, né, ele dedicou para mim, honrosamente, na carta que ele enviou junto, era realmente intenção dele acabar a grande série de 18 cartas celestes com uma batucada brasileira. E vocês vão ouvir, assim, elementos repetitivos que dá para ouvir, repos, surdos, cuícas, etc. Claro que isso já foi feito por muitos, né, muitas vezes antes, mas ele faz de uma forma diferente. Esses ritmos brasileiros são constantemente transformados e há algumas intervenções melódicas que eu creio que a gente pode imaginar certas evoluções acrobáticas do desfile, e novamente aquela ideia de extremos para o centro do teclado, que acontecia lá na galáxia, no primeiro Galáxia do Redemoinho, né? Aqui provavelmente aludindo a essa massa da aproximação, né? de um desfile de carnaval que ele gostava muito também. Então, eu pediria para a gente ouvir o vídeo 6, que é essa festa no céu, a constelação batucada. Bem, tentei dar uma ideia de um pouquinho desse múltiplo piano de Almeida Prado, tentando convidar vocês a também explorar esse universo que está aí, que ele deixou para nós, né? Esse gênio da nossa música. Vou deixar aqui alguns minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta, mas já queria deixar meu agradecimento de coração aí a Thaís, a todo o pessoal da Tomada 1, do Encontro da Música Brasileira, também o pessoal da técnica aí, que foi ótimo, a Maitê, Nirá, Max, muito obrigada. Então, passo para a Thaís, se tiver perguntas. Obrigada, Ingrid, muito obrigada pela apresentação, muito interessante, e parabéns pelo trabalho. Nossa, é incrível, né? Incrível.
E eu queria perguntar, na verdade, eu não sei se há o que você sugeriria para as pessoas para poderem encontrar as partituras do Almeida Prado, né? Porque às vezes a gente tem essa questão lá que não se toca, não se conhece tanto, e às vezes quando se toca, sempre se toca as mesmas coisas. Então, para quem quer conhecer um pouco mais, onde que pode encontrar as partituras dele? Olha, muita coisa já está sendo disponibilizada pela Academia Brasileira de Música, né? Quando ele faleceu, a família, os manuscritos que ele tinha com ele, na época, foram levados até a academia, que tirou cópia, os manuscritos que estão assim em muito bom estado, porque ele tinha uma escrita muito limpa, muito clara, né? Eles vendem a própria cópia do manuscrito, o preço é super acessível. Algumas obras que às vezes têm um problema, às vezes um papel manchado, uma coisa assim, eles estão digitalizando, já tem algumas digitalizadas. Então, não é tudo ainda que está disponível lá, mas tem muita coisa interessante. Legal. E eles têm, às vezes, eles têm também um catálogo de obras. No caso do Almeida Prado também, tem esse. Sim, é só entrar no site da ABM, Uhum, em publicações, acha lá o catálogo Almeida Prado, abre direto online. perfeito, muito legal. Tem uma pergunta aqui do César. Ele perguntou se você poderia falar um pouquinho, se você percebe alguma relação entre Almeida Prado e Gramani, sobretudo na questão rítmica. Ó, César, né? Obrigada aí pela pergunta. Olha, são dois nomes que exploraram assim profundamente a questão rítmica. Eu nunca fiz uma comparação, né? Mas certamente há explorações semelhantes, né? Almeida Prado explora o ritmo assim em tudo que ele pode, inclusive uma das obras muito interessantes que ele tem se chama Cartilha Rítmica. É uma obra que foi encomendada pela professora Salomé e que a quem ele dedicou. E como é que eu definiria? É uma obra de vários volumes, como se fosse um microcosmos, né, de obras de níveis crescentes de dificuldade, mas que ele tenta explorar todos os tipos de métrica assimétrica, todos os tipos de sobreposição, de justaposição de diferentes ritmos, todas essas maneiras contemporâneas, né, de modulação métrica, modulação rítmica, ritmos hindus, ritmos brasileiros, enfim, assim, é um mundo também que também está editado pela Salomé, pela Sarah Cohen. A Sarah Cohen gravou isso tudo. Eu creio que é no. Bom, não vou dar referência agora, posso estar falando coisa errada, mas é fácil de achar essa cartilha rítmica. É um material também assim muito interessante para todos nós, né? Para intérpretes, para professores, para alunos também. Então, eu não sei responder assim especificamente, mas seria um trabalho muito interessante, né? Achar, Fazer essa comparação. comparar esses dois nomes grandes que trabalharam com o ritmo. Com certeza. Eu coloquei aqui no chat também para vocês, pessoal, o site da ABM, onde tem os catálogos e tem aqui vocês também conseguem buscar as partituras que estão disponibilizadas por eles. Então, fica aí para vocês poderem fazer essa busca e conhecer um pouquinho mais sobre as partituras. E para quem quer conversar, ler um pouquinho mais, né, sobre o Almeida Prado, conhecer mais a fundo, o que você indicaria, Ingrid, para o pessoal aí que está começando, que ainda não conhece muito a obra de Almeida, e o que você indicaria? Olha, tem várias coisas interessantes. A gente não tem ainda assim um livro sobre, né, a música da Almeida Prado. A gente tem hoje já várias dissertações e teses. As mais antigas são da Ana Cláudia Assis, que escreveu sobre savanas e ilhas. Taffarello também tem uma dissertação muito interessante sobre a relação da música dele com Messiaen.
Sara e Salomé escreveram vários artigos sobre a cartilha rítmica. Tem também, assim, quem quer ir na fonte original, o próprio Almeida Prado, quando ele veio dar aula em Campinas, na época não tinha doutorado no Brasil, né? Então, para ele subir de nível, não sei exatamente os termos na época, mas ele defendeu uma tese sobre as cartas celestes, sobre as 6 primeiras. Interessante. Uma escrita assim, a escrita dele já tem muita fantasia, muita Sim. cor, assim, tá? E ele escreve desse jeito como claro, não sei se tão livremente como as cartas, mas não, ele escreve, deve trazer. esse acorde é azul prateado, porque esse outro é verde, enfim, muito imaginativo, assim, são 2 volumões. E muitos artigos também. No meu site também tem alguns artigos que eu escrevi. São muitos colegas que já escreveram sobre Almeida Prado, né? Eu não lembro agora assim de todas as teses, mas mencionei alguns. Claro. E muito legal. Eu vou compartilhar aqui também o site da Lídia, da Ingrid, desculpa, olha, Lídia deve estar falando da gente lá. Ou nos assistindo, né? Me vem na cabeça. Então, para vocês saberem um pouquinho mais do trabalho da Ingrid, conta pra gente, Ingrid, o que você tem aí de próximos trabalhos. Você comentou que está traduzindo as cartas do Almeida Prado. O que vem aí de novidade nesses próximos meses? Então, é um trabalho que eu já estou fazendo há alguns anos, né? E que é completamente fascinante. Ele escreveu 222 cartas para a Nadia Boulanger, apenas isso, né? Tudo ele é assim. Tudo ele é assim. E essas cartas estão no arquivo de Nadia Boulanger em Paris, que estão todas as cartas dela. Ela tem um arquivo de 13 mil cartas que ela recebeu do mundo inteiro. E, assim, Stravinsky, Bernstein, só, né? Poulenc, etc. Mas essas 222 cartas de Almeida Prado têm um significado assim, bem importante, porque entre mais de 2.000 remetentes, ele é o quinto que mais escreveu. Então, é um dos maiores conjuntos de cartas escritos para Boulanger. Eu já tenho tudo traduzido e transcrito. Agora, nossa, que trabalho imenso. Sobre as cartas, que não posso prometer para os próximos meses. Vamos contar. Mas estou trabalhando nisso. Já escrevi um artigo assim sobre o geral dessas cartas, são absolutamente fascinantes e assim um material importante, né, para a nossa música, que acho que vai trazer muitas informações que a gente ainda não tem sobre a carreira dele e até sobre a orientação de Boulanger, né, a vida dele em Paris, muitas coisas muito interessantes. E só por curiosidade, você está traduzindo as que ele escreveu, também as respostas, ou exclusivamente as que ele enviou para ela? Então, no arquivo lá tem apenas as que ele escreveu para ela, né? As que ela escreveu para ele, infelizmente, quase tudo se perdeu. A gente está à procura. A família tinha apenas assim umas 10 cartas, mas na correspondência dele é muito claro que ela escrevia, porque ele diz: mademoiselle, acabei de receber 2 cartas suas, que maravilha, né? Com aquele jeito dele. Então, isso não só com ele, assim, conversando lá na biblioteca, né? A maioria das cartas que ela escreveu estão pelo mundo, estão perdidas por aí, né? Algumas coisas estão aos poucos se resgatando, mas eu tenho algumas e tem inclusive uma que ela escreveu que é muito interessante, que está lá no arquivo, é uma carta de recomendação para Almeida Prado, endereçada ao Estado de São Paulo, que depois ele recebeu uma bolsa, né, da Secretaria de Cultura, uma carta muito elogiosa ao jovem, né, o jovem aluno dela, Almeida Prado, isso está lá também. Isso faz parte do arquivo, mas as outras eu tenho algumas coisas. Muito bom, muito legal.
Bom, Lidy, muito obrigada, Ingrid, pela participação. Incrível mergulhar nesse mundo, conhecer um pouco mais do seu trabalho, conhecer muito mais da escrita de Almeida, do que ele visualiza como sonoridade, como explora o piano com isso. Então, excelente conhecer um pouquinho mais, excelente oportunidade para a gente. Pessoal que quer conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Ingrid, ficou aí o site para vocês, o convite para vocês acessarem, ler um pouco mais sobre o trabalho que ela já fez, as gravações, vídeos, enfim, muita coisa aí para vocês acessarem, conhecerem um pouco mais, não só sobre Almeida Prado, mas com toda essa perspectiva aí de piano na música contemporânea que a Ingrid tem um grande expertise. Então, muito obrigada mesmo, Ingrid, foi um grande prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada aí, bravos pela realização do evento. Que bom que a gente tem, né, essas pessoas como a Thaís que continuam fazendo, né, com todas as adversidades que a gente tem enfrentado. Parabéns aí pelo trabalho, obrigada pelo pessoal técnico aí também. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Indy. Obrigada a todos que estão aí com a gente. E hoje temos mais um último evento às 7 da noite, então fiquem ligados aí no nosso canal e participem. Um abraço a todos, até mais. Tchau.